Então agora a gente vai ver sobre medidas de avaliação. Rodei o meu algoritmo, independente de qual ele seja. Como que eu sei se é bom ou ruim o resultado que eu tive? Então, ficou curioso? Quer saber mais? Fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então agora está na hora da gente entender a performance do nosso algoritmo. Vocês lembram que a gente tinha falado lá no início do nosso curso que os algoritmos eles podem funcionar para classificação e para regressão. Na classificação, a saída é vai para um grupo ou vai para o outro, e aí a gente vai medir a performance. No caso da regressão, a gente vai ter um valor numérico, e aí as medidas elas têm que ser diferentes. Então, nesse vídeo, nós vamos ver as principais medidas, né? Então, quais são elas? A gente vai começar com a matriz de confusão, depois acurácia, precisão, revocação e F1 score. Depois a gente vai para as medidas de regressão, né, para a regressão, que é o erro médio absoluto, o erro médio quadrático e a raiz do erro médio quadrático. Médio. Então vamos lá. O que é a matriz de confusão, né? Então, é uma medida de desempenho para problemas de classificação para duas ou mais classes. Então, problema de classificação, gerei, tenho grupo 1, grupo 2, grupo 3 e etc. Então, ela vai ser uma tabela que vai possibilitar a gente visualizar o desempenho do algoritmo. Então, nas linhas são exibidas as instâncias previstas pelo algoritmo, enquanto nas colunas representam as instâncias originais, ou vice-versa. Então, é uma matriz onde a gente vai ter lugares ali para a gente colocar 4 valores, né? Que vocês já vão ver. Quais são esses valores? A gente tem o verdadeiro positivo, ou true positive, que a gente previu que era positivo e, de fato, era positivo. Então, um exemplo concreto, a gente previu que iria chover e, de fato, choveu. A gente tem o FP, ou false positive, ou em português, né, o nosso falso positivo, que a gente previu que era positivo e errou. Então, por exemplo, a gente previu que ia chover, mas não choveu. A gente tem o TN, que vem de true negative, ou verdadeiro negativo, que a gente previu que era negativo e a gente acertou. Então, a gente previu que não iria chover e não choveu. E a gente tem o nosso false negative. Então, false negative, ou FN, falso negativo, a gente previu que era negativo e errou. Na verdade, era positivo. Então, como exemplo, a gente previu que não iria chover e choveu. Então, essas são as 4 medidas. Vamos trazer essas medidas com um valor concreto? Então, aqui a gente tem algumas instâncias, nós temos 14 instâncias, 2 semaninhas aí, só para a gente ver se ia chover ou não. Então, aqui em cima, nós temos os valores reais. Então, por exemplo, aqui, 7 dias iria chover, 7 dias não iriam chover. E aqui a gente tem os valores que foram preditos pelo nosso algoritmo. Então, por exemplo, aqui, no primeiro dia, a gente previu que ia chover e choveu. No segundo dia, a gente previu que não ia chover e choveu. E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos a nossa matriz de confusão. A minha sugestão é, para o vídeo, preencha essa tabela só para vocês verem se vocês de fato entenderam os conceitos, porque eles são muito próximos, como é verdadeiro positivo, falso negativo, verdadeiro negativo e por aí vai, a gente pode confundir. Então, vamos fazer, já fez um pause aí, vamos dar sequência então. Então, vamos lá. Ó. A gente diz que vai chover e, de fato, choveu. Então, aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, aqui seria 4. O segundo é, a gente previu que vai chover e não choveu. Então, seria aqui 1, 2. Desculpa. A gente previu que
vai chover e não choveu. Então, é aqui, né? Então, é esses dois. 1, 2. Agora vem o... A gente previu que não vai chover e choveu. Então, 1, 2, 3. E, por último, a gente disse que não ia chover e, de fato, não choveu. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a nossa matriz ficou assim. E aí, algo importante da gente ver é que o que a gente disse que ia acontecer e aconteceu fica na diagonal. Então, o 4 e o 5 foi o que a gente de fato acertou. E aí a gente tem as medidas, né? A primeira medida que a gente vai ver é a acurácia, ou accuracy. Então, ela vai medir a proporção dos resultados corretos alcançados pelo modelo. É basicamente o que ele acertou dividido por todas as tentativas. Então, é os nossos true positives mais os nossos true negatives mais todo mundo. Com isso, a gente tem uma porcentagem, né, um valor de 0,64 ou 64% de acurácia da nossa medida, da nossa classificação, da nossa predição. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: acurácia é uma boa medida de desempenho? Responde aí. Ou escreve nos comentários aí para eu ver se foi bom a sua resposta. Se foi boa a sua resposta. Bom, tem um caso que a acurácia ela vai ser muito, ela não vai ser boa. Quando é? Quando os nossos dados eles não estão balanceados. O que eu quero dizer com isso? Vamos considerar um problema que a gente tem 1.000 operações, ou 100.000 operações, e apenas 1.000 dessas transações de cartão de crédito elas são fraudulentas. Ou seja, em 99% dos casos, as transações acontecem de forma correta, como elas deveriam acontecer. Então, se a gente tem um algoritmo que 100% das vezes ele diz que não existe uma fraude, o que vai acontecer? Ele vai ter uma acurácia muito alta, uma acurácia de 99%. Então, nesse caso, o algoritmo, os resultados, né, o nosso resultado não é bom, porque a gente quer detectar fraudes. Entenderam que a acurácia ela é uma métrica ok, mas quando a gente tem dados desbalanceados, né, os nossos dados não estão balanceados, ela não vai representar um bom resultado. Como que a gente pode utilizar outras medidas para a gente entender? Aí a gente vai vir para 3 medidas. A gente vai começar com a precisão. Então, a precisão é a quantidade, quão preciso de fato a gente foi. Então, é a quantidade de verdadeiros positivos dividido pelo número de positivos estimados pelo modelo. Então, os modelos positivos estimados pelo modelo é o nosso true positive e o nosso false positive. Então, do que a gente falou que era, quão preciso que a gente foi, né? E aí, a gente tem ali 4 dividido por 6, logo a gente teve uma precisão de 66%. Então, a gente foi preciso, a gente foi relativamente preciso aí quando a gente fez essa classificação. E aí, a próxima medida que a gente tem é revocação. Então, é o nosso recall. Então, é a quantidade de verdadeiros positivos dividido pela quantidade total de positivos que deveriam ter sido previstos pelo modelo. Então, é TP dividido por TP mais FN. No nosso caso, a gente não foi tão eficaz assim. Então, a nossa revocação aqui, ela foi de 57%, porque foi 4 dividido por 7. Beleza? Então, precisão e revocação. Só que, dependendo do contexto, né, uma métrica vai ser mais importante do que a outra. E aí tem uma outra métrica que chama F1 Score, que é uma média harmônica entre a precisão e a revocação. Vai existir casos que a gente vai ser muito preciso, mas a gente vai deixar passar
uma galera que não era. E vai ter casos que a gente vai ser muito eficaz em classificar aqueles que a gente precisa, mas vai classificar vários errados também, que é o nosso recall. Então, para isso existe essa métrica harmônica, que é o nosso F1 score. Então, ele vai variar de 0 a 1, como as outras. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, F1 score é igual a 2 vezes a precisão vezes a revocação, dividido pela precisão mais a revocação. Então, com os resultados que a gente teve, é 2 vezes 0,66 vezes 0,57, dividido por 0,66 mais 0,57, que é igual a 2 vezes 0,3762, dividido por 1,23, que é igual a 2 vezes 0,3058, que é igual a 0,61, ou seja, 61% de F1 score. Então, essa média harmônica, né? A gente teve uma precisão um pouco melhor e um recall não tão bom, né? Uma revocação não tão boa. E a gente fez a média harmônica e chegou ali no meio do caminho, que deu 61%. Tá tranquilo? Deu para entender? Medidas de classificação. Agora, a gente vai para as medidas de avaliação para regressão. Então, agora a gente não tem mais classificação em grupos, né? A gente tem uma regressão, que é um valor. Para as medidas de regressão, aí a gente vai ver três, né? Que eu falei lá no começo do vídeo, que é o erro médio absoluto, ou Mean Absolute Error, que é MAE em inglês, que ela vai ser igual a 1 dividido por N, vezes o somatório, né, de J até N, dá dos valores corretos menos os valores retornados pelo modelo. Então, de novo aqui, né, N corresponde à quantidade de dados apresentados pelo modelo. O Y', ou Y circunflexo aqui, corresponde ao valor retornado pelo modelo e o Y corresponde ao valor médio correto. Então, é assim que é calculado. É mais fácil a gente trazer uma calculadora ou computar essa fórmula do que a gente trazer exemplos aqui, que a gente não vai conseguir ser tão preciso. A segunda métrica que a gente vai ver é o erro médio quadrático. Então, ou Mean Squared Error, MSE, que penaliza erros mais elevados. Então, o que a gente está fazendo é bem similar a outra métrica. A diferença é que a gente vai elevar ao quadrado a nossa diferença do que é retornado pelo modelo pelo valor correto. E, por último, a gente tem a raiz do erro médio quadrático, ou Root Mean Squared Error, RMSE, que vai também penalizar os erros mais elevados. Então, depois que a gente tem o nosso resultado, a gente vai fazer a raiz quadrada desse resultado. Bom, essas são as nossas 3 métricas para regressão. Espero que tenha ficado claro para você. Então, agora que você já sabe alguns algoritmos, né? Tá faltando redes neurais, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas agora a gente já sabe como que a gente mede a performance do nosso algoritmo, né? A gente falou de vários algoritmos, então a gente sabe como que a gente tá indo. É isso aí. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo até aqui, que curte, compartilha, deixou o seu comentário aí no vídeo, deixou o like para ajudar o nosso canal, comentou com alguns amigos ali, colegas que estão precisando de conhecer sobre inteligência artificial, machine learning. É isso aí. Muito obrigado, você que fez tudo isso e valeu!